Então, como eu estava explicando, tem essa perspectiva que é dita da sabedoria primordial, né? Que é uma perspectiva a partir da qual nós descobrimos que a gente pode olhar de fora das bolhas, né? Nesse momento, isso se traduz como uma informação. A gente tem até dificuldade de saber se está dentro da bolha ou fora da bolha, como é que é. Então tem um caminho para a gente descobrir isso, tem um caminho de treinamento para isso, né? Eu acho que a melhor forma de definir a meditação é a partir disso. Então, por exemplo, a meditação ela vai convergir inevitavelmente em direção ao treinamento de permanecer estável fora da bolha. Então nós vamos andando nessa direção. Naturalmente, nós vamos começar a meditação onde for possível. A gente não vai conseguir começar desse modo, né? Então a gente vai começar com um dhyana ou shamatha. A gente vai sentar. Aí vem essa instrução que eu considero maravilhosa, a instrução do Zen, né? Apenas sente. Isso é super bonito. A parte de sentar ainda não é tão fácil, mas a gente consegue. O apenas é que é um pouco mais difícil. Mas aquilo também, o apenas é o caminho inteiro, entende? Por exemplo, se eu estou agitado, eu apenas sinto. Vai ser um tipo de experiência. Se a pessoa tiver uma habilidade progressiva e for se livrando do conjunto de referenciais e neuroses e aflições e agitações, a pessoa, enfim, vai conseguir apenas sentar. Esse apenas significaria assim, eu me livro das cargas estruturais, das complicações que eu estou trazendo. Aí a gente consegue completar o apenas. Naturalmente, entre as explicações vai dizer assim, você sente e não fique pensando. Aí aquilo já é contraditório, porque se eu não esquecer disso, na verdade eu estou com outro referencial. É o de não pensar. Esse referencial de não pensar ele é super problemático, porque a gente está sentado e pensa, bom, eu estou pensando enfim ou não estou? Pronto, estragou tudo, né? Estragou tudo. Mas aí, como é que eu sei se eu estou pensando ou não estou pensando? Se não através de um pensamento. Aí já complicou tudo, né? Mas é assim, tem essas contradições. Essas contradições vêm porque nós estamos andando no meio do terreno contraditório mesmo, que é o samsara, né? É isso. Então as contradições estão ali. Mas a gente já não acha isso muito bom, assim, né? A gente começa a sentir que tem alguma dificuldade, né? Mas nós vamos andando. Aí o mestre Dogen vai dizer, você pense além de pensar e não pensar. A gente, pronto, já complicou, né? Pensar além de não pensar, mas seria um pensamento? Aquilo fica super complicado. Nós vamos encontrando essas instruções, são instruções maravilhosas que ultrapassam o aspecto causal comum da lógica do samsara, né? Como fazer isso, né? Mas esse é o nosso caminho. E a gente, por meditar de um modo imperfeito, nós vamos melhorando. Mas eu acho super importante a gente também poder entender que a meditação ela vai convergir para esse ponto, que é um ponto além de pensar e não pensar, que enfim, e além das bolhas. Porque o pensar todo se produz por dentro de bolhas. Na medida em que nós intuímos esse espaço. Eu vi vários mestres no passado explicando coisas assim, né? Entre eles o próprio Osho, né? Dizendo, a gente tem um pensamento, depois tem outro pensamento. Um pensamento não conduz a outro, tem um salto ali, de um pensamento para o outro. Esse aspecto descontínuo ele é super profundo, essa questão de descontínuo. Vai lá para os gregos, para Parmênides, dizendo de Eleia, se é possível de fazer um deslocamento que não seja a partir de saltos. Aí tu descobre que não tem como fazer deslocamento a não ser a partir de saltos. Então o descontínuo é uma base. Essa noção do descontínuo ela vai respingar na física quântica, que é quântica porque é descontínua. Então a noção de contínuo
formas contínuas que vão se deslocando e vão gerando outras formas, a gente vai provar que isso não é possível. Isso é uma questão dos gregos lá, isso é o início da filosofia grega. Mas isso espolca na física quântica e respinga dentro do budismo também. Então, por exemplo, quando nós estamos pensando, surge um pensamento, ele não muda para outro. Ele termina e surge um outro. Por exemplo, se ele não for um outro, ele é o mesmo. Se ele for um pouquinho diferente, é outro. Se ele for um pouquinho diferente, eu pego aquela pequena diferença, eu divido ela em 1000. Cada pequeno segmento dessa mudança já é uma outra coisa. Eu sempre vou ter outro. Então, na verdade, o que nós temos de base é uma liberdade dos próprios pensamentos. Os pensamentos surgem, depois surge outro, depois surge outro e surge outro. E tem uma base. Então, os mestres, vocês vão encontrar de diferentes tradições, eles podem dizer, você tome esse espaço entre os pensamentos e amplie. Então, essa é uma forma, né? Eu acho difícil isso, porque, sob o ponto de vista de instrução piedosa, é uma instrução muito difícil. Porque se eu me fixar no espaço entre os pensamentos, isso é um outro pensamento já. Aí eu tenho dificuldade, né? É assim. Se a gente pensar nas bolhas de realidade, eu vejo que tem a possibilidade de eu estar fora da bolha, dentro de uma perspectiva que eu mais ou menos reconheço, porque eu critico a própria bolha, eu vejo a ótica daquilo, né? Eu não estou mergulhado na história do desenvolvimento das aparências da bolha. Eu estou fora, observando como é que aquela realidade aparece, né? E eu descubro que tem essa região ampla, que é, no budismo a gente vai dizer que é como o espaço. Então, nós podemos treinar essa mente que é como o espaço. Ela não é a mente da bolha. Tá certo que eu posso gerar uma bolha que parece o espaço. Tudo bem. Assim. Mas, quando eu me engano, ainda assim, eu posso pegar essa bolha que parece o espaço e intuir esse espaço. Então, esse espaço, ele vai aparecer em muitas diferentes experiências. Ele vai aparecer. Experiências, assim, impactantes, verdadeiras. Nós apagamos a consciência que brota dos sentidos físicos e dormimos. Isso é o dormir. Nós apagamos a operação da mente na conexão com os sentidos físicos. Aí apagamos essa bolha e a gente acorda dentro das impressões da mente que brotam por fatores internos. E nós geramos sonhos. Nesses sonhos, porque nós estamos focados numa realidade de uma bolha, a gente esquece totalmente as outras bolhas, né? No caso, a gente esquece as bolhas do estado acordado. Mas tem alguma coisa que tem uma continuidade. As bolhas são muito diferentes. A bolha do estado acordado a partir dos sentidos físicos e as bolhas do sonho à noite, né? No fim, elas não são tão diferentes, porque eu estou sonhando com os sentidos acordados, conectados, ou sonhando sem os sentidos, né? Outro dia eu estava conversando com minha filha, ela tem 7 anos, né? Ela me dizendo, papai, essa noite eu tive medo. Eu me vi acordada e sonhando. Ela viu isso, assim. Ela estava acordada e sonhando. Então ela apareceu lá na minha cama. Perguntei, o que foi? Ela se viu assim. Ela estava de olho aberto, acordada, mas ela estava sonhando. O sonho estava andando, assim, né? Eu achei aquilo assim, né? Então, há essa continuidade, né? Tem um contínuo. Eu acho
encantador, que a pessoa está dentro do sonho, ela não tem a falta do marido, da esposa, nem dos filhos, nem do carro, nem da casa. Não fica pensando, não paguei a conta, não sei bem do que. A pessoa não tem isso. Ela está numa outra coisa. Né? Naturalmente, na perspectiva da ignorância, do fechamento, de avidia, né? A pessoa está dentro de uma bolha. Então não é que ela esteja no esquecimento, ela está dentro de uma bolha. Vocês experimentem, por exemplo, botem leite para aquecer no fogão. E entrem na internet. Pronto, tragédia anunciada, né? É aquilo, com certeza. Botem pão para assar. Isso, agora eu vou fazer uma outra coisa. Pronto, vai queimar tudo, a gente vai esquecer. Por quê? Porque a gente está dentro de uma bolha, esquece aquilo, né? Aí os pais esquecem os filhos dentro de carro, né? Que às vezes dá umas tragédias que nem é bom lembrar, né? É assim, a gente esquece de pegar o filho na saída da escola. É assim, esquece de pagar alguma coisa na data. Isso. Então é totalmente natural, assim, né? Hoje nós temos vários sinalizadores eletrônicos, no celular, no iPad, nas várias coisas. Olha, tal coisa, não esqueça, você botou na sua agenda, aparece aqui, plup. Hoje é dia disso. Pá! Então a gente esquece facilmente, né? Por quê? Isso é o que o Buda vai chamar de ignorância, né? Nós estamos dentro de uma perspectiva, operando um tipo de jogo fechado. Esse fechamento é uma qualidade do próprio jogo. Por outro lado, o fechamento me produz o obscurecimento de uma visão mais ampla. Então, a cultura humana, não importa em que época, ela é sempre um fechamento. Ela é o fechamento da nossa visão, incluindo a ciência aí dentro. É um fechamento. Eventualmente, essas visões, elas são tão amplas, tão fechadas, tão rígidas, que a gente explica tudo a partir daquilo e nega todas as visões outras. Isso é uma visão sectária, né? Os antropólogos que estão aqui para estudar diferentes culturas, eles têm esse desafio constante de tentar olhar a cultura dentro da cultura. Eles têm esse desafio muito difícil de nós fazermos isso, né? Muito difícil, assim. Eu estava lembrando agora a Van, que é a professora lá da escola, né? Quem conhece ela, ela é uma magrinha, loira, de olhos bem azuis. E ela trabalha com percussão negra. Agora a Van dizendo, eu estou com ler, eu acho que me falta gen adequado para isso. Ela fosse um criolão lá, aquilo não tinha problema, né? Agora ela com aqueles ossos magrinhos assim, batendo, aquilo não aguenta. É interessante isso, né? Aí a paisagem muda, mas o aspecto grosseiro da realidade, né? O corpo não acompanha bem assim, né? Então é possível a gente se deslocar para outras bolhas e a gente ir encontrando também essas realidades que parecem totalmente naturais, assim, né? E para nós elas são totalmente naturais, mas elas não são, elas são realidades fabricadas, assim. Mas o aspecto mais importante é assim, na meditação nós progressivamente vamos nos deslocar para a condição na qual nós repousamos além das bolhas. Na perspectiva budista, quando a gente entender isso, o além das bolhas, a gente descobre que as bolhas mesmo, elas surgem a partir desse espaço e da luminosidade da mente. Então as bolhas não obstaculizam a própria mente ampla. Então a gente descobre que a mente ampla não é a mente que está fora das bolhas, ela está fora e está dentro das bolhas também. Então não tem nenhum momento que ela não esteja ali. Então essa é uma prática maravilhosa, que é a culminância da meditação, onde nós vemos as mandalas, a mandala do Buda primordial. Como que o Buda vê? O Buda não olha assim, as aparências são um obstáculo. Ele vê as aparências como uma manifestação dessa mente muito ampla. Um exemplo claro disso, um efeito claro disso, é que quando nós vemos a liberdade, mesmo dentro das bolhas, nós podemos exercer ações não lineares. A linearidade seria a coerência com a bolha. Nós estamos dentro de uma bolha, nós podemos tomar um caminho não linear, né? Então, por exemplo, final da Copa do Mundo, né? Um goleiro budista
na última batida de pênalti. Ele tem uma chance maravilhosa, assim, né? Aí a bola vem, mal chutada, e ele deixa ela passar. Ela entra. Pronto. Aquilo, goleiro budista não é de confiança, entende? É assim. O atacante budista também não é de confiança. Ele pode fazer uma ação não linear na última hora, assim. Pode fazer uma outra coisa. É assim. Aí ele nega a aflição de todos os atletas que querem alguma coisa muito fixa. Aí ele erra, ele subverte aquela ordem, né? Só para exercer a liberdade de não seguir a regra, né? Assim, ele não está preso àquilo. Ele não é nem oposição àquela regra. Ele é a liberdade em relação à regra. Assim. Então, assim, se algum atleta budista me ouve, por favor, aproveite as Olimpíadas para... Depois levanta a camiseta e diz, viva o Buda! Aí, das arquibancadas vem tijolos e vem garrafas para matar o pobre do budista. Né? É assim, maravilhoso, né? Então nós não estamos condenados a obedecer àquela estrutura. Não há uma estrutura final disso. É assim. Então essa é a visão. A nossa meditação, ela progressivamente vai nessa direção. Aí por períodos a gente medita, pensa, eu estou liberto. Aí um pouco adiante a gente descobre toda uma base de coisas fixas dentro das quais nós estamos também meditando. A gente vai indo assim, né? Então o caminho da meditação, ele vai nessa direção. O caminho da compaixão, ele brota desse olhar fora da bolha também, né? Que é um pouco o olhar dos pais e das mães, né? Eles veem os filhos crescendo, dizem, uau, a coisa está só começando, né? Aí chega um menino assim, bem envergonhado, olhando para sua filha dentro de casa, assim, né? Aí ele, tá só começando, né? Isso vai dar uma confusão inevitável, né? Eles acreditam que a felicidade é possível, eles acreditam numa série de coisas, assim, né? Brota aquela energia toda, aquele brilho maravilhoso, assim, o universo inteiro se desenha, né? A partir dessas realidades, assim, aquilo tudo ganha significados, tudo brilha. Não sei se vocês mais ou menos entendem. Aí aquilo dura por 6 meses, aí aparece um outro ser maravilhoso, aí o universo brilha mais ainda. A pessoa já não sabe qual é o universo que está, se está nesse universo cor-de-rosa ou nesse universo lilás. Aí aquilo brilha, assim, você não entende isso. Como é que é possível, né? Como é que Cupido faz isso? Flecha um, depois flecha o outro. Né? Como é que é isso? Devia ter um código direito, assim, né? Então, aí surgem as contradições, a pessoa pensa, uau, aí confessa para o amigo, olha, eu estou com esse problema. Agora vocês pensem, aí o amigo diz, esse problema, ele é um problema antigo. Todas as gerações, desde sempre, tiveram esse problema. Bem-vindo ao clube. Assim. Então, aí surge de novo, mas aquilo se desenha, né? Eu devo tempo que aquilo gerava samba, agora gera baile funk, né? Aquilo vai mudando, assim, né? Parece que é uma novidade. Não, agora é funk, né? Mas não, aquilo ali é tudo igual, pessoal. É assim. Então é muito bonito de ver, assim, essas marcas todas se desenhando, né? E aquilo se estabelecendo, né? Mas existe o espaço fora da bolha. Existe o espaço fora da bolha. Né? Quem vai andando parece que vive a sua vida, a sua história, né? Mas nós somos dependentes dessas estruturas que vão operando, nós surgimos desse modo sem nem perceber, né? Agora nós meditamos. Quando a gente entende que os filhos, os amigos, esposa, marido, ex-marido, ex-esposa, está todo mundo nessa mesma circunstância e nós estamos olhando desde uma perspectiva mais ampla, serena, que brotou da própria meditação, esse ponto mais amplo, brota compaixão, mesmo que seja pelo ex-marido.
aquela compaixão brota junto, quase como uma maldição, né? Não adianta, ele não vai ser feliz de novo. Aquilo não vai adiantar. Assim, ele pensa, ele está se achando, mas isso não vai funcionar. É assim. Então tem essa compreensão de como que o outro se prende novamente numa bolha e que aquela bolha ela não tem solução. Aí brota a compaixão. Tá certo que a pessoa pode... Tem algumas opções assim do tipo... Não é bem compaixão que brota. É uma coisa assim, viu? Agora você vai ver. Aí tem uma coisa média, assim. Tem um risinho. Ha, 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 ha. Oh, pobre de você. Assim. Aí tem uma outra posição que é assim... Uau! Todos os seres estão presos em estruturas desse tipo. Eles se conectam a coisas, imaginando que isso é a solução, e eles estão presos. E eles usufruem do sofrimento inerente ao desabamento daquilo, a perda do brilho correspondente àquilo. Né? Aí, uau! Isso é super difícil. Assim. Isso é compaixão. Né? Mas a compaixão budista não é a pena. Ela não tem pena nenhuma. Assim, né? Mas ela vê aquilo como alguma coisa que pode ser removido. Quando a gente olha com pena, aquilo não pode ser removido, né? Aqui a gente olha, uau, aquilo está assim, mas não precisa ser assim. Pode ser de outro jeito. Então isso é compaixão. Compaixão é uma visão positiva. Aí vem amor. São os 4 incomensuráveis, né? Vem amor. Amor é assim, a gente olha para o outro e vê qualidades dentro dele. A primeira das qualidades é o fato de que a pessoa está construindo aquelas realidades, ela pode construir outras realidades. Ela pode ultrapassar aquilo, ela tem em si mesmo a natureza do espaço, assim é a sua mente, ela não é a natureza da estrutura kármica. Ela pode manifestar essa liberdade. Quando a pessoa diz isso, é porque ela já treinou, ela segue treinando, ela segue praticando. Então ela intui isso. Parte ela intui, parte ela ouve nos ensinamentos do próprio Buda, ela encontra nos textos, aquilo respalda, gera um nível de confiança, a pessoa tem um refúgio nessa estrutura livre. Mesmo que a estrutura livre seja enganosa por um tempo, a pessoa vê que todo engano ele repousa dentro de uma estrutura mais livre do que aquele engano. Então a pessoa, no mínimo, ela repousa no caminho, que é ver as fixações que eventualmente apareçam, vê-las dentro de um ambiente mais livre onde aquela fixação não tem. Então nós vamos nos libertando progressivamente dessas fixações. E um dos caminhos é a própria meditação, né? Meditação e a compreensão, elas vêm juntas. Aí nós olhamos os outros seres, a gente vê que eles não estão entendendo isso. Então eles vão colher o resultado aflitivo das fixações deles. Eles não estão dispostos a olhar de forma mais ampla, eles estão olhando de forma rígida. Eles precisam talvez 20 anos para ultrapassar uma bolha que eles estejam fixados. Como são muitas bolhas, uma vida fica super curta. A pessoa pensa que viveu muito, mas ela ultrapassou poucas coisas ao longo de uma vida. Então, super importante a pessoa ultrapassar aquilo. Ela se dá conta, tomar refúgio nessa região. Cada vez que ela se vê sofrendo, ela olha e observa a estrutura que ela está aprisionada e ela olha de forma mais ampla. E ela vê que esse é um método que o outro pode utilizar. Então o outro pode se libertar também. Isso é amor. Quando a gente vê que o outro pode manifestar qualidades mais elevadas, isso é mais amplo. Não é um amor no sentido de simplesmente abraçar o outro, né, de achar o outro bonitinho, mas é um amor no sentido de ver qualidades efetivas no outro. Assim, né? As qualidades mais elevadas são da natureza de Buda, que é essa natureza ampla. E aí surge uma coisa extraordinária, pessoal. Quando nós manifestamos esse tipo de visão, brota em nós alegria. Naturalmente, por exemplo, os pais cuidam dos filhos. Quando é uma coisa surpreendente, assim, eles estão cuidando dos filhos, daquilo dá um trabalhão, mas eles se alegram. Como é que é possível isso? É muito curioso. Eu estava ouvindo no intervalo um papai falando da alegria
de ter adotado 2 crianças, né? Achei aquilo comovente, assim, me deu vontade de adotar também. Ele adotou quando tinham 4 e 7 anos. Agora vocês imaginem, ele estava contando assim, quando as crianças vieram para ele, eles vieram juntos, que eram irmãos por parte de mãe, né? Então eles vieram juntos assim, né? Aí tinha outros 20, e tinha uns grandes, que não foram adotados. Comovente, né? Super comovente, assim. E aqueles 2 se sentiram super enriquecidos, né? Super acolhidos, assim, como se uma bênção tivesse surgido, né? Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Então a gente pode alterar a nossa visão. Todos os seres têm essa capacidade de manifestar visões mais amplas, né? Assim. Aí nós podemos olhar para as crianças e quando nós beneficiamos a eles, surge uma coisa super inesperada. Nós nos alegramos. Então, no fim, tu não sabe se as crianças trouxeram as bênçãos ou nós propiciamos as bênçãos. Como é que é isso? Tu não sabe. Agora, de onde surge a bênção de alguém que está ajudando o outro e o brilho do outro, a beleza do outro, o crescimento do outro se torna a nossa alegria? Não parece que tem algum problema? Assim, né? Um psiquiatra vai dizer, não, você está com um problema, você devia se alegrar com as suas coisas, não com o fato da outra. Pois é, o budismo está baseado nisso, nesse tipo de perturbação mental. Que assim, essa alegria que é ampla, isso é chamado de sabedoria da igualdade. Isso brota diretamente do Buda primordial. Se vocês estão com a mente livre e olham a outra pessoa em dificuldade e ajudam, o benefício que é causado sobre o outro produz o brilho nos olhos de vocês. De onde é que vem isso? Isso vem de um lugar livre que vocês estejam. Porque se vocês estão num lugar fixado, vocês estão olhando para o outro, não, para aí, eu vou oferecer isso, o que eu vou ganhar em troca? Aí vocês estão olhando dentro da bolha de vocês. Entendeu? Nós vamos fazer uma negociação aqui, vocês fazem isso, eu faço aquilo. Se não, aí tem alguma ameaça já, assim. Tem uma limitação. Mas existe esse comportamento extraordinário, onde não há nenhum tipo de cobrança do outro. Ou seja, a alegria do outro é o pagamento justo para nós. O benefício que o outro tem, que talvez ele nem reconheça, é o pagamento justo e completo da nossa ação. A gente não precisa de pagamento. A ação mesmo, ela se manifesta. Então, sabedoria da igualdade. Igualdade, o que é bom para o outro, é o nosso benefício. Entende? Então, assim se sustentam os bodhisattvas. Esse é um ponto super interessante. Por quê? Porque os bodhisattvas, enfim, eles recebem bênção de todos os lados. Por que eles recebem bênção de todos os lados? Porque eles espalham bênção para todos os lados, eles recebem bênçãos de todos os lados. Como é que isso se manifesta neles? Eles brilham, eles se alegram, eles brilham por dentro. Vou perguntar, mas por quê? Pelas propriedades, pelo domínio, pelo poder sobre os outros? Não é. Pela capacidade de trazer benefícios, né? Assim o budismo se sustentou durante esse período todo. Eu arriscaria dizer que isso não é uma descoberta budista, isso é alguma coisa universal. Então, Sua Santidade Dalai Lama, ele vai dizer, o mundo ele não é sustentado pela economia, pelos economistas, pelos empresários, ele é sustentado pela compaixão. A compaixão é que faz as pessoas exercerem as ações que sustentam o mundo. As ações que brotam a partir de um interesse fixado nas bolhas vão produzindo os desequilíbrios. Mas, felizmente, porque existe esse tipo de inteligência ampla, sempre tem um volume de pessoas capaz de ir arrumando os desequilíbrios e consertando tudo. Então, as ações dos pais e mães, por exemplo, são ações que não têm interesse econômico, não tem nenhuma repercussão econômica, no sentido de um ganho que a pessoa tem, entende? A pessoa não tem ganho nenhum, a pessoa só tem despesa, do seu ponto de vista econômico, né? É assim. E ainda assim a pessoa fica rindo. Rindo do quê? É assim, é um trouxa econômico. Então os pais são isso, né? Mas o mundo é sustentado desse modo, ele é sustentado por essa visão ampla, entende? A economia destrói o mundo.
Assim. A economia é assim. Por que eu não vou bombear todo o petróleo que tiver e queimar se isso gera os recursos? Eu vou guardar isso para quê? Pensando no bem de todo mundo? Ninguém está pensando no bem de todo mundo. Cada um pensando no seu próprio bem. Eu vou vender todo o petróleo. Por que eu vou manter as florestas em pé? Elas não valem nada em pé. Floresta boa é floresta cortada. Aí sim, aí vale aquilo. Entende? Então essa é a lógica econômica. As coisas, elas têm que passar pelo processo de destruição. Eu vou preservar os animais, por quê? Os animais mortos, eles geram uma porção de coisas que eu converto em dinheiro. Mas por que eu vou preservar? Eu vou preservar os rinocerontes, né? Se o chifre do rinoceronte vale uma fortuna, aquilo vale como diamante, como ouro pelo peso. Vai me desculpar, eu tenho meus próprios objetivos, assim, aquele chifre está lá, inútil no rinoceronte, que aliás também é inútil, né? Que, enfim, não tem sentido nenhum. Eu vou lá, né, que o bicho me perdoe, mas as mãos de gorila, elas são muito úteis, elas valem uma fortuna também. Então eu vou lá, mato os gorilas, corto as mãos, mato os elefantes e tiro as presas. Hoje tem ONGs que vão atrás dos elefantes para cortar as presas deles, para cortar o chifre dos rinocerontes, para protegê-los, porque rinoceronte com chifre é um problema. É a mesma coisa, se vocês tiverem um cofre em casa, esse é um problema. Melhor não ter um cofre em casa, especialmente se vocês não sabem a senha. O ladrão não vai acreditar que vocês não sabem, isso pode dar problemas. Assim. Então, que no mínimo que vocês tenham um cofre pequeno, dizer, não, leva o cofre, por favor. É assim, né? Então, se os elefantes pudessem, eles diziam, não, pega o chifre, mas não me mata. É assim, pega as presas, mas não me mata. Mas não, tu mata eles e deixa aquilo tudo, aquela carcaça ali. Né? Então, isso é uma visão limitada, né? Super limitada. A economia é assim, a economia não sustenta o mundo. É assim. Mas tem essa visão compassiva. A visão compassiva que não é uma visão humana, é uma visão da inteligência da vida. A inteligência da vida, ela manifesta a compaixão também. É uma condição natural, olhar além das bolhas que nós estamos. Isso não é alguma coisa limitada aos seres humanos. Os animais também fazem isso. Assim. Eu suspeito que as plantas também fazem isso. Elas têm essa habilidade extraordinária, né? Elas produzem flores, que aliás produzem mel. Aliás, totalmente inútil. Né? A beleza das flores, vamos raciocinar, não é necessário. Nem o fato de ter um melzinho ali. Mas elas, eu acho que elas têm um sentimento interessante, assim, porque uma vez que elas produzem mel, elas são polinizadas, né? Então elas são polinizadas, aquilo elas vivem através do amor na relação com os outros seres, né? Elas se encontram, as plantas se encontram através desse processo. Eu acho que elas têm uma inteligência nisso, né? O Buda, ele vai falar da inteligência do grão de arroz, né? No Sutra da haste de arroz. Isso é super importante, pessoal. O grão de arroz, ele desaparece quando surge o talo do arroz. Como é que é isso? Que inteligência é essa? Eu já adivinho assim, o grão de arroz no divã do psiquiatra, dizendo, não sei se eu viro o talo ou se eu me mantenho em mim mesmo como o grão de arroz, né? O talo é um traidor, que ele me suga inteiro e depois nem fala mais de mim. Ele pega as glórias todas para ele. Ele brilha assim, verdinho, balança no vento. Aí eu, que sou a origem disso tudo. Aí o talo cresce, no sol, de repente ele incha, numa espiga de arroz. Aí daqui a pouco ele começa a murchar, secar, amarelar. Aí ele entende a traição. Ele foi usado. Aí os grãos de arroz caem no chão de novo. Só que antes era uma mente
que é a mente do grão de arroz que virou a mente do talo. Mas agora tem muitas mentes que caem no chão ali, que vão virar talos. E essa mente, ela está no sistema nervoso do arroz ou do talo? Como é que ela faz essa coisa extraordinária que é pegar coisas que não são arroz, pegar água, pegar carbono, pegar vários minerais e transformar em talo? Como é que é a inteligência dessas células coerente que faz aquilo tudo? E depois gera mais grãos de arroz dotados de vida, cada um deles. Capaz de cair no chão e seguir. Como é que essa vida funciona? Então essa vida, ela está além do hardware. Ela é alguma coisa muito ampla. Então essa é a vida da originação dependente. O Buda vai definir a originação dependente como a origem da vida, como a origem e sustentação da vida. Então vocês olhem, a nossa capacidade de reconhecer as coisas e criar as bolhas, isso é a originação dependente. É o brilho da originação dependente. Aí nós estamos em silêncio, meditando na natureza, e a gente vê as realidades se construindo em diferentes níveis, em diferentes bolhas, com diferentes seres, incluindo as plantas, incluindo as bactérias, incluindo bactéria intestinal, pessoal. Bactéria intestinal é capaz de pegar coisas assim, que a gente não sabe nem classificar como um lanche do McDonald's, e transformar em célula humana. Já pensou? Como é que tu faz isso? Pegar aquilo e... Aí as nossas células pegam aqueles resíduos do McDonald's e transformam aquilo em mais células humanas. Então nós pegamos coisas que não são células humanas e criamos células humanas ali. Então existe a vida, ela é isso, ela pega alguma coisa que não é e transforma em alguma coisa que é. Como aqui nós pegamos os tijolos e fizemos essa sala. Tijolos, ferro, areia, cimento. Mas a sala não se reduz a tijolos, ferro, cimento e areia. Ela é uma outra coisa. Do mesmo modo, as estradas não se resumem ao asfalto que cobre elas. Elas são uma outra coisa. O asfalto não explica a estrada. Então, esse é o mundo da originação dependente onde nós operamos, né? Agora, não entendendo isso, nós jogamos o jogo onde as torres são torres, os bispos são bispos, os peões são peões. O tabuleiro é o tabuleiro. Esse é o mundo do samsara. Mas agora nós meditamos fora dessas fixações. Por isso brota a sabedoria primordial que entende as fixações. Porque a gente entende as fixações, brota compaixão. Quando brota compaixão, brota energia em nós. Aí nós descobrimos que a nossa mente luminosa, ela brota não apenas a compreensão, mas a energia que nos sustenta. E essa é a energia que sustenta os bodhisattvas. Assim, quando vocês meditarem, vocês observem, a tranquilidade da mente faz parte do caminho. Mas a energia também faz parte do caminho. E ela é milagrosa, ela é espantosa. Porque vocês estão parados, não estão fazendo nada. E de onde vem a energia? Então, se vocês treinarem apenas se manterem com energia enquanto estão sentados, isso já é extraordinário. Vocês experimentem, por exemplo, quando vocês tiverem uma familiaridade com essa energia, vocês parem de respirar. E ampliem a energia. Vocês não têm nenhuma ansiedade. Nenhuma ansiedade. É assim. Essa energia, ela brota diretamente do espaço livre. Quando eu estou dizendo espaço, não é no sentido espírita do termo. É no espaço básico, a natureza não condicionada.
Então ela está entre os tesouros do espaço básico. Tem uma classe de ensinamento que vai ser isso, os tesouros do espaço básico. Ou seja, dentro da vacuidade brotam tesouros. O primeiro dos tesouros, sabedoria primordial. O segundo deles, inseparável, é a energia. Inseparável disso, compaixão e amor pelos seres. Elas não têm razão para surgir. As classes de ensinamento como Mahamudra e Dzogchen, elas vão tratar disso. O que há dentro do espaço básico? O que brota do espaço básico e como que as coisas surgem a partir desse espaço básico? Existe uma classe de ensinamento como o Prajnaparamita, que é reconhecer todas as aparências como inseparáveis desse espaço básico. E tem uma classe de ensinamentos que é assim, desse espaço básico brota o quê? No próprio Prajnaparamita tem uma parte que diz a forma é vazio. Tem outra parte que diz o vazio é forma. Então existe o aprofundamento do fato de que as aparências são o vazio. Existe um aprofundamento do fato que do vazio brota a forma e brota a aparência. Incluindo nisso a energia. Aí o Bodhisattva, ele é um caminhante, ele é um yogi em meio ao mundo, yogi do cotidiano. Ele está em meio ao mundo. Faz parte desse processo do caminho que a energia que anima ele seja a energia da compaixão e do amor. Sob o ponto de vista cognitivo, ele vai operar com compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então ele compreende as coisas com sabedoria, mas ele manifesta a energia. A energia é um aspecto não cognitivo. Ela não é vista pelo pensamento. Isso é uma conversa interessante com as crianças, né? Eu já tive essa oportunidade de conversar com os pequenos assim, né? Então a gente tem coisas que a gente vê com os olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. E a energia a gente vê com o quê? E o amor e a compaixão a gente vê com o quê? Qual o sentido que vê a compaixão e o amor? Aí nós descobrimos que tem um conjunto de sentidos internos que vê muitas coisas que são absolutamente relevantes e importantes. Além de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. A nossa mente ela é ampla, ela pode ver coisas de uma forma muito maior do que aquilo que a gente vai operar a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então nós seguimos praticando a meditação como esse espaço livre. Desse espaço livre, nós vemos surgir compaixão e amor. Junto com compaixão e amor, energia que sustenta a própria compaixão e amor, que é inerente, inseparável de compaixão e amor e de sabedoria também. Por exemplo, se vocês geram um nível de sabedoria junto um amortecimento, essa não é a sabedoria mesmo. Quando nós geramos a sabedoria é acompanhada de energia. Quando vocês olham compaixão e amor, ela não é acompanhada de energia, isso não é compaixão e amor mesmo. Vocês vão ver que isso está dentro de uma bolha. Mas a compaixão e amor fora das bolhas, ela é acompanhada de energia, né? Ela é mágica. Então, a gente vai olhando a nossa experiência cotidiana e assim nós vamos andando, né? Os ensinamentos das várias tradições, nas várias abordagens, eles vão conduzindo a isso. Alguns explicitam pedaços desse caminho, outros vão explicitando outros pedaços. Às vezes a gente não consegue compor um com o outro, né? Mas tudo bem. Como Sua Santidade Dalai Lama diz, a gente cumpre, às vezes, pedaços do caminho numa vida e outros pedaços em outra vida. Eu não gosto muito disso, né? Melhor concluir tudo numa só vida, né? Mas o Dalai Lama diz, isso não é uma questão de uma vida, é uma questão de muitas vidas.
Eu também não gosto de ouvir isso. Ainda mais assim, que é muitas vidas. Mas não gosto de ouvir. Eu prefiro ouvir os ensinamentos como Mahamudra, que é assim, tudo numa única vida. Ainda assim, como é que a pessoa vai se conectar num ensinamento tipo Mahamudra ou Dzogchen? Aí eles sempre vão explicar, não, nas outras vidas você já fez muitas coisas, agora é isso, por isso, senão você não tinha conexão. A gente pensa, qual é o ensinamento mais elevado? Mahamudra, Dzogchen ou os outros? Não, o ensinamento mais elevado é aquele que nos conecta, o nosso olho brilha, a gente entende e a gente consegue praticar. Então os mais variados ensinamentos são super importantes assim. Na medida em que nós vamos tornando o nosso caminho mais complexo, a gente consegue entender os outros pedaços que a gente já andou, a gente não rejeita os outros pedaços, a gente entende eles contextualmente, eles brilham. Eu tenho a sensação de que o caminho mais simples, ele é mais complexo do que o caminho mais complexo. Porque o caminho mais simples, ele só consegue brotar porque a gente chegou num nível de complexidade que a gente pode se fazer simples para entrar dentro das bolhas, entende? Quem tem um pensamento muito complexo e está fixado lá não consegue acessar o aspecto simples de trazer benefício. Eu acho que todos nós sentimos isso. A gente fez coisas e avançou em algumas coisas, mas não consegue traduzir isso para os outros e os outros não conseguem se beneficiar disso. Assim. Então, a capacidade de se beneficiar, de beneficiar os outros, é um ponto super importante. Assim. Então, por exemplo, nós podemos retornar ao âmbito dos 6 reinos, reino dos deuses, semideuses, humanos, animais, os seres famintos e os infernos. A gente pode retornar a esse âmbito para produzir benefício aos seres. Então esse é o papel dos bodhisattvas. Eles andam nesses vários âmbitos para trazer benefício aos seres. Não é que eles sejam alguém dali, eles estão ali trazendo benefício. Então essa é a perspectiva geral assim, dos ensinamentos. Né? Essa é a perspectiva num sentido Mahayana. Se nós tomarmos a perspectiva do caminho Sravaka para Pratyeka-Buddha, são perspectivas onde a pessoa entende o mundo como ameaçador e tende a fazer alguma coisa individual isolada para se proteger. Isso é considerado um caminho onde não apareceu ainda o brilho compassivo dentro. Não apareceu ainda esse processo, mas adiante aparece. Adiante aparece. Então é como se o budismo inteiro ele fosse essa abordagem mahayana. Se a gente olhar a vida do Buda, o Buda fez isso. Ele, o tempo todo, esteve exposto no mundo, trazendo benefício aos seres. Vocês vão ver os mestres também. Eles incansavelmente eles se deslocam nos diferentes mundos das pessoas e dos seres, tentando ajudá-los a ampliar a sua própria visão. Né? Então isso é compaixão e amor em meio ao mundo. Aí tem os textos variados que vão aprofundando isso que eu expliquei para vocês. Tem grandes mestres que vão aprofundando todos os detalhes de todas essas nuances. Mas aqui tem uma espécie de um mapa geral, assim, um desenho de um mapa geral. Né? Então eu agradeço. E se tiver ainda alguma pergunta, né, porque a gente cruzou do horário já, né? Mas eu estou aqui à disposição de alguma pergunta que vocês tenham. Hoje é o encerramento, né? Não é ainda? Tem mais um encontro, tá? Então tá bem. Então no SEB a gente tem atualmente, assim, para minha alegria, né? Para a alegria de muitos assim dentro do SEB, nós temos uma estrutura. A gente acolhe. Se as pessoas chegam grávidas no SEB, né, de modo geral as mulheres, os tempos estão estranhos, não vamos duvidar nada, né? As pessoas chegam, a gente fica super feliz e acolhe, né? Como pode, né? Se os bebês chegam, a gente acolhe. Se chegam as crianças, a gente acolhe. Então nasceram já várias crianças dentro do SEB, assim, lá na área física, não foram para o hospital, nasceram ali, né? E
a coisa mais bonita de ver, assim, as gerações já de crianças dentro da escola, né? As diferentes idades, né? Agora a gente teve a festa de outono, eu achei aquilo super bonito, né? Porque os maiores, né? Os grandões, agora têm 9 anos. Aí eles estavam se apresentando, aí tinha a turma dos pequenos, né? 4, 5, tudo olhando para eles, assim, né? Aí eles vão ver como é que é a transmissão, né? Os pequenininhos tudo olhando, assim, bebendo os grandões, né? Os grandões. E aí começa, assim, uma transmissão dos maiores para os menores, né? Eu acho isso super lindo, né? Super lindo, assim. Eles atentos, olhando, né? Então eles vão crescendo. Naturalmente, nós temos as pessoas que estão meditando, as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão dentro de um programa estruturado de estudo e meditação, as pessoas que estão dentro desses programas estão fazendo retiros já, retiros com tempos maiores, as pessoas que fizeram retiros maiores, as pessoas que estão mergulhando em retiros maiores. Agora a gente está concluindo a instalação de 2 áreas de retiro novas, né? Uma dentro de uma área de 180 hectares nos Canyons aqui no Rio Grande do Sul, super bonita. A gente está assim, dando as últimas pinceladas, pregando os últimos pregos, e na semana que vem já tem pessoas que vão entrar em retiro longo, né? Então nós estamos estruturando isso assim, né? Aqui também na Lagoa do Bacupari, um pouco mais próximo também, já nas próximas semanas, nos próximos meses já vão ter pessoas que vão entrar em retiro ali, né? Então tem os programas estruturados, programas de estudo de textos, em vários níveis, todo mundo trabalhando. Tem também os tutores, agora percorrendo os vários centros, levando os ensinamentos, levando a experiência deles com as meditações e com os próprios textos, levando e ajudando as pessoas a aprofundar a sua própria visão. Então tem um processo andando assim, né? Tem esses encontros como aqui, que são encontros mais abertos, né? Então, nós temos uma estrutura acontecendo assim, né? Pulsando e se interconectando. Tem os diálogos com outras tradições, os diálogos com outros mestres da tradição budista que nos visitam, trazem ensinamentos. É uma super alegria assim, no meio disso, né? E também é um milagre econômico, né? Não me pergunte como é que isso funciona. Só posso dizer que não tem dinheiro da Petrobras. Isso não tem. Não tem uma doação que venha de partido político. Nenhuma. Né? E se eu disser assim que não tem nenhuma doação de empresa, eu acho que é verdade assim. Eu acho que tem uma ou outra pessoa que pertence a alguma empresa que oferece, né? Mas nós temos doações, por exemplo, de imposto de renda que a gente recebe para os projetos ligados à educação, ao acolhimento de crianças. Isso é possível através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, tanto aqui de Viamão como de Alto Paraíso, né? Então a gente recebe essas doações que ajudam projetos, né? Por exemplo, em Alto Paraíso a gente tem um projeto junto com o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, com o Instituto Chico Mendes. Então, pela estrutura da nossa escola, num horário de contraturno, passaram todas as crianças de todo o município, das várias escolas, né? Então eles foram visitar o Parque Nacional, foram visitar as cachoeiras, eles aprendem a desenhar as paisagens, entendem, fazem trabalhos de recuperação de áreas degradadas. Tudo são atividades financiadas pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, com verba que vem do imposto de renda. Por exemplo, agora, as verbas dos parques foram cortadas. O Parque Nacional Chapada dos Veadeiros foi cortado em 50%. Então eles não têm como fazer manutenção do veículo. Então vocês veem como é que essas coisas se dão. Inicialmente, o parque cedeu para nós por empréstimo para a gente poder levar as crianças para o parque. Só que agora eles não têm mais como fazer manutenção. Mas nós temos. Então a gente faz a manutenção do veículo do parque. Não é bom isso? Isso é uma maravilha, assim. Então a gente vê essas coisas todas acontecendo, assim. O próprio Instituto Caminho do Meio, que é um braço não religioso da Sangha. A Sangha é um grande grupo budista. Então ele tem um braço religioso, que é o SEB, tem um braço não religioso, que é o Instituto Caminho do Meio, que faz essas coisas ligadas à educação, preservação ambiental, etc. Então, o Instituto Caminho do Meio é que recebe essas crianças todas e cuida dessas áreas, assim, né? Então, o Instituto Caminho do Meio hoje tem assento
em vários dos conselhos municipais. Inclusive a secretária do Instituto é que é a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em Alto Paraíso. Então a gente vai penetrando e ajudando a estrutura do próprio funcionamento da comunidade. Tudo isso para nós é prática, porque nós temos frustrações, nós temos projetos, nós temos visões de bolhas de realidade, onde a gente vai se defrontando. Então aquilo é um laboratório direto, né? Assim. As escolas, por exemplo, os funcionários das escolas, os professores, todos eles, não vou dizer 100%, mas 90%, 95% deles foram se tornando paulatinamente praticantes também, né? Então eles vão entendendo essas coisas, vão usando essas visões. Aí eles têm também uma forma de sustentação da sua própria vida, tem um processo econômico funcionando junto, né? Então é maravilhoso, assim. As crianças, nem todos os pais têm a capacidade de ajudar financeiramente a própria escola, mas a escola tem a alegria também de propiciar vantagens para as crianças que não é possível. Então a gente trabalha na perspectiva de que a geração de adultos dessa vida, né, sustenta as crianças desse tempo. Porque se as crianças forem depender só dos seus pais, aquilo não vai funcionar. A gente tem também a iniciativa do CEDIM, que opera dentro do COC, que é uma comunidade que surge de uma invasão do Castelinho. Eu disse COC porque é lá de Recife, né? Que a gente tem também esse trabalho lá no COC. Mas aqui no Castelinho, em Viamão, né? Então, para nós é muito desafiador, é muito extraordinário de ver as pessoas com os olhos brilhando, trabalhando dentro disso. Nosso desafio é também treinar as pessoas da própria comunidade para que eles façam esse trabalho, né? Uma coisa super linda. A gente se alegra nesse movimento todo. Mas esse movimento, ele nos oferece os sonhos, as frustrações, os sectarismos, as nossas aflições econômicas, as nossas aflições das relações, que são uma matéria super rica, a partir da qual nós entendemos o budismo e a partir da qual a gente sente que tem que praticar meditação, tem que estabilizar, gerar uma motivação correta, ter uma energia independente capaz de andar nos vários lugares sem esperar que tenha retorno dali e a gente consiga derramar as bênçãos aonde a gente estiver, né? Então a própria vida se torna o laboratório do crescimento, né? Ela se torna o nosso treinamento. É nesse sentido que a gente diz que são os yogis do cotidiano, né? Então as florestas de agora, em boa medida, são essas, né? É isso. Então eu agradeço a vocês e a gente se despede, né? Porque dentro da floresta do cotidiano, cada um tem que chegar em algum lugar daqui a pouco, assim, né? Bem, queridos. Obrigado, então. Que os méritos desses encontros se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lome chosun ring lonche zalin sasun chaparpel gyu chosun awada midrau do sun gele cho